A aula de hoje será sobre multiplicação de matrizes. Então, pegue seu papel e caneta, fique bem atento porque a nossa aula já vai começar. Olá pessoal, vamos para a nossa aula então referente ao conteúdo de multiplicação de matrizes e na aula de hoje eu trago mais uma vez aí uma situação, problema para que a gente possa conseguir compreender como é que faz o cálculo de multiplicação de matrizes, tá certo? Antes da gente começar, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que esteja precisando deste conteúdo e se você gostar da aula, deixe o seu like. Então o exercício fala assim pra gente, que durante um torneio de futebol, 4 times que levavam os nomes dos países Brasil, Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia obtiveram os seguintes resultados: número de vitórias, empates e derrotas de cada um registrados em uma tabela. Então vou colocar para vocês aí a tabela então que foi montada referente a esses 4 times e aí a gente pode perceber que o Brasil teve 3 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. O Egito teve uma vitória, um empate e uma derrota. A Bielorrússia, uma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. E a Nova Zelândia, ele teve nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. Seguindo aqui para o exercício, ele fala assim, que pelo regulamento, cada resultado de vitória, empate ou derrota tem pontuação correspondente, 3 pontos, 1 ponto ou 0 ponto. Esse fato foi registrado em uma tabela. Então, essa tabela aqui agora é a tabela do número de pontos. Então, se o time tem uma vitória, ele ganha 3 pontos. Se ele tem um empate, ganha 1 ponto. E se ele tem uma derrota, ele não marca ponto, tá certo? E aí a gente vai para a proposta do exercício, que ele diz o quê? Verifique o total de pontos de times participantes durante esse torneio. Então, para a gente começar a compreender, né, é bom a gente sempre lembrar, né, que situações como essas, elas são tratadas no nosso dia a dia, quando a gente trabalha aí com atividades que envolvem pontuação, ou quando tem algum campeonato, e a gente precisa verificar ali o total de pontos que cada time, enfim, teve durante um determinado torneio, enfim. Então, a gente costuma sempre verificar esse tipo de informação, ele é muito comum. E aí, para a gente começar, eu trouxe aqui, né, a nossa tabela já o que? Transposta em uma matriz. Então, eu transferi as informações que estavam na tabela e coloquei elas já no formato de matriz. Então, a matriz A representa lá, né, os times em relação à quantidade de vitórias, empates e derrotas. Então, eu tenho aqui a primeira linha sendo o Brasil, a segunda sendo o Egito, a terceira Bielorrússia e a quarta Nova Zelândia. Então, eu fiz aqui uma matriz de acordo com a tabela de 4 linhas e 3 colunas, 4 por 3. E a matriz B é aquela matriz que traz o número de pontos em relação à vitória, empate e derrotas, tá certo? E aí eu tenho uma matriz 3 por 1, 3 linhas com uma única coluna. E para eu verificar ali o total de pontos em que cada time teve ali no final ou durante esse torneio, basta eu fazer o que? O produto entre as duas matrizes, tá certo? Então, eu coloquei aqui, né, o produto de A e B. E aí, diferente da soma ou da subtração de matrizes, onde as matrizes precisam ser iguais, ou seja, precisam ser de mesma ordem, na multiplicação elas não necessariamente precisam ser de mesma ordem. O que você precisa compreender é que você vai multiplicar lá, né, a linha pela coluna de cada um dos elementos aqui da minha matriz. Então, eu vou multiplicar esta linha inteira, todos esses elementos, por esta coluna aqui para poder ver o resultado final do meu exercício. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o produto da matriz A e B. Então, eu vou colocar aqui elas de volta. Então, vamos lá. Eu tenho a matriz 3, 0, 0, 1, 1 e 1, 1, 0 e 2, 0, 1 e 2. Sendo multiplicado pela matriz lá que determina a quantidade de pontos. Então, é 3, 1 e 0. E aí, eu vou fazer a multiplicação da linha pela coluna, tá certo? Então, lembrando que aqui eu tenho Brasil, Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia, tá certo? Vocês estão na ordem. Então, vamos lá. Então, eu tenho, ó, o produto de A e B referente ao quê? Ao Brasil. Vou marcar aqui embaixo.
Então, nós temos lá 3 vezes 3, mais aqui em relação às vitórias. Agora, a gente vai em relação aos empates. 0 vezes 1, mais analisar agora as derrotas. 0 vezes 0, tá certo? Eu estou lá, né, verificando. Se ele teve 3 vitórias e cada uma das vitórias valia 3 pontos, então basta fazer a multiplicação, tá certo? Se ele não teve nenhuma derrota, nenhum empate, e o empate valia 1 ponto, então eu também faço aqui a multiplicação. E se ele lá não teve nenhuma derrota, basta eu verificar quanto que vale o ponto da derrota para ver se ele marca ou não marca ponto. E aí, resolvendo aqui, eu tenho 3 vezes 3 é igual a 9, 0 vezes 1 é 0 e 0 vezes 0 também é 0. Então, ou seja, o Brasil já marcou o quê? 9 pontos, tá certo? Vamos fazer agora, então, do próximo país, que seria o Egito. Então, eu tenho lá, né, linha sendo multiplicado pela coluna. Então, eu tenho 1 vezes 3, porque ele teve uma vitória valendo 3 pontos. Mais, ele teve um empate que valia 1 ponto. Então, 1 vezes 1, mais uma derrota valendo o quê? 0 pontos. Então, 1 vezes 0. 1 vezes 3 aqui são 3, mais 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 0, 0. Então, isso me dá um total de 4 pontos. Então, o Egito marcou 4 pontos. E assim a gente vai fazer com os demais. Então, o próximo agora é o da Bielorrússia, tá certo? Deixa eu marcar aqui. Então, eu tive lá uma vitória valendo, uma vitória de novo, valendo o quê? 3 pontos. Então, uma vitória valendo 3 pontos, mais eu tive lá um empate, na verdade eu não tive nenhum empate, 0 empates, valendo 1 ponto. Então, 0 vezes 1. Mais, eu tive agora 2 derrotas, valendo 0 pontos. Então, ele não marca pontos na derrota, tá certo? Conseguiram compreender essa parte? Então, 1 vezes 3 são 3, 0 vezes 1 são 0 e 2 vezes 0 é 0. Então, ele marcou 3 pontos. E por último, para acabar agora, eu tenho lá a Nova Zelândia. Então, Nova Zelândia, eu tive nenhuma derrota para 3 pontos, então aqui ele não vai marcar ponto, certo? Mas eu tive um empate valendo 1 ponto, então fica 1 vezes 1, mais eu tive 2 derrotas valendo 0 pontos, então eu tive 2 vezes 0. Isso vai me dar um resultado de 0 vezes 3 são 0, 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 0, que dá 0. Então, ou seja, 1 ponto. E aí, eu fiz aqui a minha tabela, né? Eu fiz a minha matriz referente à pontuação aí dos times, tá certo? Então, Brasil tendo 9 pontos, Egito tendo 4 pontos ali no final, né? Durante o torneio em si, a Bielorrússia com 3 e a Nova Zelândia com apenas 1 ponto. Então, esse é um exercício bem prático que a gente costuma ver aí no nosso dia a dia aí, né? Quando a gente trabalha aí voltado para torneios e aquilo que eu falei, nada mais é do que uma multiplicação de matrizes, tá certo? Então, agora eu vou colocar um segundo exercício para a gente fazer juntos. Bem, pessoal, vamos dar continuidade então. Agora eu trouxe para vocês aqui um segundo exemplo da multiplicação de matrizes, tá certo? Onde nós vamos determinar aqui o produto, né? Entre A vezes B e B vezes A, tá certo? E aí vocês vão verificar que na multiplicação de matrizes, quando você troca ali os fatores, quando você troca elas de ordem, elas não necessariamente, ou seja, vão ter o mesmo resultado. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz lá 2 vezes 3, que te dá 6, e você troca e faz 3 vezes 2, que também te dá 6, em matrizes isso não vai funcionar, tá certo? Então, vocês precisam ficar bem atentos quando pegarem, né, e tiverem um exercício como este. É importante lembrar também que quando você faz a multiplicação de matriz, não necessariamente elas precisam ser de mesma ordem. Aqui eu trouxe um exemplo de matriz de mesma ordem, então, ou seja, eu tenho 2 por 2, né? A matriz A sendo multiplicada pela matriz B e elas são iguais aqui, né? Na quantidade de linhas e na quantidade de colunas. Quando você faz a soma e a subtração, isso é via de regra, elas precisam ser de mesma ordem. Na multiplicação não, que foi o caso do exercício anterior que nós fizemos aí, e agora eu trouxe um exemplo aqui para vocês verificarem essas informações.
Então, a gente vai começar a calcular, né? O exercício me pede lá para fazer A vezes B e depois eu faço B vezes A. Então, vamos começar fazendo essa daqui primeiro, A vezes B. Então, eu vou lá copiar essa primeira matriz, certo? Então, vamos lá. A matriz A é quem? 1, 3, 0 e menos 2, sendo multiplicado pela matriz B, que é 4, menos 1, 1 e 2. Então, essa multiplicação de matriz vai me gerar uma outra matriz, tá certo? Então, aqui é a matriz B. Então, eu vou multiplicar a linha pela coluna, tá ok? Então, vai ser lá 1 vezes 4, mais 3 vezes 1. E a gente vai resolver. 1 vezes 4 são 4, 3 vezes 1, 3. Isso é igual a 7. Então, o primeiro elemento da primeira linha, a primeira coluna dessa multiplicação aqui dessas duas matrizes é igual a 7. Então, mais uma vez, linha sendo multiplicada agora pela segunda coluna. Então, eu tenho lá 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 2. 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1 mais 6 igual a 5. Tá ok? Então, achei lá o elemento que vai estar na minha segunda coluna da primeira linha. Agora, nós vamos fazer aqui os elementos, né? Eu vou trabalhar essa segunda linha com essa primeira coluna. Então, vai ficar 0 vezes 4, mais menos 2 vezes 1. 0 vezes 4 dá 0, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, o elemento que vai estar na segunda linha, primeira coluna, menos 2. E para finalizar agora, esta linha, mais uma vez, multiplicado por esta coluna. Então, eu tenho lá 0 vezes menos 1, mais menos 2 vezes quem? Vezes 2. 0 vezes menos 1 vai dar 0, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, esse é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B. Agora, nós vamos inverter, nós vamos multiplicar B vezes A. Então, eu vou lá, né? Deixa eu copiar aqui mais uma vez. Agora, eu coloco em primeiro lugar a matriz B, que é quem? 4, menos 1, 1 e 2, multiplicado pela matriz A. 1, 3, 0 e menos 2. Isso vai me gerar uma outra matriz, fazendo a mesma coisa, linha multiplicado pela coluna. Então, vai ficar 4 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. 4 vezes 1 são 4, menos 1 vezes 0, 0. Então, primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, igual a 4. Agora, eu vou trabalhar a primeira linha com a segunda coluna. Então, eu tenho lá 4 vezes 3, mais menos 1 vezes menos 2. 4 vezes 3 são 12, menos 1 vezes menos 2, eu tenho quanto? Eu tenho mais 2. Menos com menos, mais 1 vezes 2, 2. 12 mais 2, 14. Agora, essa segunda linha multiplicado pela primeira coluna. 1 vezes 1, mais 2 vezes 0. E 1 mais 2 vezes 0 igual a 1, tá ok? E para acabar, essa linha aqui, mais uma vez, multiplicada agora por essa coluna. 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 2, tá? Ó. Desculpa, vamos lá, ó. 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. 3 menos 4, menos 1, tá ok? Então, menos 1. Então, esse foi o meu resultado da multiplicação de B vezes A.
E aí traz aquela informação que eu quis dizer para vocês, né? Que quando a gente faz aqui a multiplicação de A vezes B e B vezes A, em multiplicação de matrizes, elas não vão ter o mesmo resultado, tá certo? Então, ó, este é o primeiro exemplo. A vezes B me gerou essa matriz, tá ok? E agora B vezes A me gerou essa outra matriz, ou seja, resultados diferentes. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês conseguirem comparar aqui a multiplicação das duas que eu fiz. Então, lembrando que aqui nesse caso é a matriz B e esse é a matriz A, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido aí este conteúdo referente à multiplicação de matrizes e eu encontro vocês numa próxima aula. Muito obrigada!